Olá, crianças, tudo bem? Vamos finalmente para a aula de número 42 de matemática. A gente continua no livro 4. Então, peguem o livro 4, abram na página 106 já para ficarem preparados, lápis e borracha, e vamos lá, tá? Bom, o conteúdo da nossa aula de hoje é propriedades da multiplicação. Faz parte da atividade 62. E a gente já viu esse conteúdo lá na adição. Lembram? As propriedades da adição, que são algumas características próprias da adição. Hoje, nós vamos ver algumas características próprias da multiplicação. E olha que curioso. Nós vamos ver a propriedade comutativa e elemento neutro. Você se lembra desses nomes? Deve se lembrar sim, sabe por quê? Porque também são propriedades da adição. Mas um deles tem alguma diferença, tá? Porém, a multiplicação nada mais é do que a adição, não é verdade? Então, ela também tem, a multiplicação também tem a propriedade comutativa e essa propriedade que se chama elemento neutro. Vamos lá? Que a gente vai relembrar. Então, vamos ver essa situação primeiro. A Lívia e o Ricardo, eles foram calcular o número de pisos que havia no quintal da casa dos seus avós. Só que eles pensaram de modo diferente. Vamos ver? O Ricardo pensou assim. Nesse piso há 48 lajotas, pois há 6 fileiras com 8 lajotas em cada uma. Olha, 6 fileiras, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Com 8 lajotas em cada uma delas. Portanto, 6 vezes 8 é igual a 48. A Lívia disse, concordo, mas eu prefiro multiplicar 8 vezes 6. O que eles pensaram de diferente? Apenas a maneira que eles multiplicaram. Veja bem, o Ricardo fez 6 vezes 8 é igual a 48. E a Lívia fez 8 vezes 6 é igual a 48 também. Não mudou o resultado, não mudou o produto dessa multiplicação. Lembra lá na adição? Que a gente fala na propriedade comutativa que a ordem das parcelas não altera o resultado? Pois bem, na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. É a propriedade comutativa. Ok? Só para relembrar. Então, olha aqui, ó. Agora a gente vai ver o elemento neutro, que também tem na adição. Você lembra qual é o elemento neutro lá da adição? Não é o mesmo da multiplicação, porque olha só. Lembra que a gente falou que elemento neutro é aquele que não faz diferença? Ele não vai mudar o número da operação? A mesma coisa aqui, olha. 8 vezes 1 é igual a 8. 1 vezes 5 é igual a 5. Então, o elemento neutro da multiplicação é o 1, porque qualquer número multiplicado por ele é igual ao próprio número, a ele mesmo, não muda. Olha aqui, ó, 48 vezes 1 é igual a 48. 1 vezes 118 é igual a 118. Então, qualquer número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo. Agora, e na adição, você lembra? Será que é o 1 também, o elemento neutro da adição? Se a gente fosse fazer uma adição aqui, 48 mais 1 é igual a 48? Permanece 48? Não, é 49. Qual é o número que, somado ao 48, vai permanecer 48? Lembra? O zero. Então, o elemento neutro da adição é o zero, porque ela não muda o número final, o resultado final vai ser o mesmo de uma das parcelas. E aqui também, na multiplicação, o elemento neutro é 1, porque o resultado final vai ser o mesmo que o do outro fator. Ok? Vamos fazer as atividades? Página 107, exercício de aplicação. A propriedade comutativa é também usada em outra operação que já mostramos nos capítulos anteriores, que a gente já acabou de falar, né? A adição.
Em qual operação ela também pode ser usada? Na adição ou na subtração? Adição. Use um exemplo da propriedade comutativa, que é a ordem das parcelas lá na adição não altera o resultado, lembra? Então, na adição. Exemplo, 5 mais 4 é a mesma coisa do que 4 mais 5. Os dois são 9. Esse é um exemplo. Você pode dar um outro exemplo, tá bom? Esse é o meu exemplo, a minha sugestão para vocês. Número 2. O elemento neutro da multiplicação é o 1. A gente já falou também. Na subtração, não há elemento neutro. Mas na adição, sim. Qual é o elemento neutro da adição? Nós já vimos que é o 0. Nós relembramos que é o 0, porque ele não vai mudar o valor da outra parcela. Da mesma forma que na multiplicação, com um sendo elemento neutro, ele também não vai mudar o valor do outro fator. Tá? Agora, a propriedade comutativa pode ser muito útil quando queremos resolver algumas expressões com mais de 2 fatores. Como exemplo, veja uma mesma expressão resolvida de 2 modos diferentes. Tá? Uma sem aplicar a propriedade comutativa. Então, a expressão é 5 vezes 9 vezes 2. 5 vezes 9 é igual a 45, vezes 2 é igual a 90. 45 vezes 2 é igual a 90. Ok. Agora, se a gente aplicar a propriedade comutativa. Comutativa. 5 vezes 9 vezes 2. Aí a gente muda de lugar para facilitar. Vamos botar o 2 no lugar do 9 e o 9 no lugar do 2. A gente fica com 5 vezes 2, que é muito mais fácil, 10. Olha só como facilitou. 10, repete aqui, vezes 9, muito fácil também, é só multiplicar 1 vezes 9, 9 e repetir o 0, 90. Muito fácil, viu como é muito mais tranquilo quando você, em alguns momentos, você usar a propriedade comutativa? Então, vamos lá. De acordo com os 2 modos de resolução, a gente já está na página, lá no finalzinho da página 107. De acordo com os 2 modos de resolução, qual a vantagem de se aplicar a propriedade comutativa no modo 2? A gente agilizou, não é? Facilitou essa multiplicação. Olha lá. Olha, essa é a sugestão do livro. Você pode escrever com as suas palavras. Ao se trocar a ordem dos fatores, multiplica-se 5 por 2, que além de ser mais fácil do que multiplicar 5 por 9, gera como resultado uma dezena exata, 10, que facilita o restante do cálculo, porque a gente já aprendeu a regrinha da multiplicação por 10, por 100, por 1000, que também é muito fácil. Na verdade, é só multiplicar por 1 e acrescentar os zeros. Isso aí. Página 108. Faça uso da propriedade comutativa e resolva as expressões seguintes de um modo mais prático. Então, agora a gente vai mudar alguns fatores aqui da multiplicação de lugar. A expressão é 2 vezes 8 vezes 5, ok? A gente muda o 5 com 8 de lugar, apesar da gente saber que 2 vezes 8 é fácil, mas é mais fácil 2 vezes 5. Aqui está pedindo para usar, por isso que a gente vai usar mesmo a gente sabendo fazer da outra forma, tá? 2 vezes 5 é igual a 10. E a gente repete o vezes 8, vai ficar 10 vezes 8. E agora facilita demais, porque 8 vezes 1, 8. Mais esse 0, 80. Ok? Vamos aplicar a mesma propriedade aqui. 5 vezes 17 vezes 2. O que a gente pode mudar de lugar? O 2 com 17. Vamos ver como fica? 5 vezes 2 vezes 17. 5 vezes 2 é igual a 10. Repete o vezes 17. 10 vezes 17, muito fácil. 1 vezes 17, 17. Acrescento 0, 170. Viu como é simples? Número 5, ainda na 108. Leia a história em quadrinhos a seguir e depois responda o que se pede. A chamada oral é o nome da história. O que foi, meu filho? O que aconteceu? Amanhã a professora fará uma chamada oral da tabuada de multiplicação. E eu não sei a tabuada do 8. E é só a do 8. Não se desespere.
podemos resolver esse problema facilmente. Se a professora perguntar quanto é 8 vezes 2, você resolve 2 vezes 8, que é igual a 16. Olha ele usando uma propriedade aí. Se ela perguntar 8 vezes 9, você resolve 9 vezes 8, que é igual a 72. Se ela perguntar 8 vezes 5, você resolve 5 vezes 8, que é igual a 40. E assim por diante. Ele disse que a única que ele tinha dificuldade era de 8. Só que todas as outras tabuadas têm a multiplicação por 8. Então, é só ele fazer a multiplicação por 8 das outras tabuadas. 2 vezes 8, 3 vezes 8, ok? E ele fez, o que foi agora? A professora me perguntou quanto era 8 vezes 8. O pai do garoto apresentou uma ótima ideia para ser aplicada no estudo das tabuadas, que parecia quase infalível. É correto afirmar que essa ideia está associada à propriedade comutativa da multiplicação? Explique a sua resposta. O que você acha? Sim ou não? Sim, né? Porque ele inverte ali a posição, a ordem dos fatores para chegar ao mesmo produto. É isso aí. E agora vocês vão ficar com os exercícios propostos das páginas 110 e 109 e 110. São 109 é um cálculo, número 6, alguns cálculos para você fazer mentalmente, tá? Utilizando todas as regrinhas, todas as dicas, todos os macetes, as propriedades que a gente já aprendeu da multiplicação. E na 110 são perguntinhas. Número 7 e número 8. A número 8 é múltipla escolha, tá bom? E a número 7 você vai responder 3 perguntas. Portanto, você tem que ler com atenção os enunciados, que são bem grandes, tá? Para poder entender, tá bom? Um beijo e confiram no gabarito, tá? Até a próxima.